Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 41. Nós vamos ler a partir do versículo 38 até o 57. Interessante, o livro de Gênesis é um livro extremamente importante, como toda a Bíblia o é, mas o livro de Gênesis ele é fundamental, né? Ele conta a origem de tudo, o início de todas as coisas como nós as conhecemos. Na verdade, Deus não tem um início, não tem uma origem, Ele é eterno, Ele sempre existiu, mas nos conta a partir do momento em que Deus decide criar todas as coisas. Eu gosto de dizer que o versículo fundamental da Bíblia é Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você não crê nisto, então toda a Bíblia perde o seu sentido. Nós precisamos crer realmente que Deus é o Criador de todas as coisas, e quando assim fazemos, então nós continuamos a acompanhar. E é interessante a gente pensar aqui rapidamente num pequeno esboço do livro do Gênesis, só para você poder situar melhor a história. São 50 capítulos, não é isso? E a gente pode dividir de forma uma macro divisão, uma divisão maior, a gente pode dividir o livro do Gênesis em duas partes, do Gênesis ou de Gênesis, em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver a criação de todas as coisas, Deus cuidando do mundo que Ele criou, organizando todas as coisas e uma série de coisas que vão acontecendo. Dos capítulos de 12 até os 50, a gente tem a história da redenção. É quando Deus vai se revelar a Abrão, não é isso? E vai chamá-lo e convocá-lo para andar com ele, e Abrão então entende. Então, criação e redenção. Nessa primeira parte de criação, nos capítulos de 1 a 11, você pode pensar em três palavras principais para você dividir esse espaço do livro de Gênesis. Criação, três palavras não, quatro. Criação, queda, dilúvio e Babel. A gente tem a criação do homem, né, todas as coisas feitas de forma perfeita. A partir do capítulo 3, a gente tem a queda. A partir do capítulo 6 até o capítulo 9, capítulo 10, a gente tem o dilúvio. Depois, do capítulo 11, a gente fala da Torre de Babel. A partir daí, a gente entra na segunda parte do livro de Gênesis, capítulos de 12 a 50. E esses capítulos, eles são a história de quatro grandes personagens principais na história bíblica, no Velho Testamento, nesse início da história. Fala de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Agora veja, Abraão fala da aliança concedida. Deus faz uma aliança com Abraão. Isaac fala da aliança transmitida. Esta aliança é repassada para o seu filho Isaac. Jacó vai falar da aliança exercitada, porque embora Jacó fosse um homem rebelde, um homem com ideias muito erradas a respeito da vida e de muitas coisas, Deus ele vai exercitando esta aliança na vida de Jacó. E quando a gente chega na história de José, que vai do capítulo 37 até o capítulo 50, a gente tem a aliança confirmada. Se você for no final do livro do Gênesis, José está perto da sua morte, ele diz, olha, Deus vos visitará e levará vocês para a terra que ele prometeu. Agora veja, a vida de José, ela é tão importante, porque nós precisamos entender que ela ocupa um espaço maior no livro do Gênesis, do que a história de Adão, do que a história de Noé, do que a história de Abraão, de Isaac ou de Jacó. Veja, José é um homem extremamente importante, aquele que a gente conhece como José do Egito, aquele menino que é vendido pelos seus irmãos, aquele menino a quem dotara com dons especiais e falava com ele através de sonhos. Isto gera ciúme, né, entre os seus irmãos o jogam num fosso e o vendem como escravo. Ele tinha 17 anos e ele vai passar por uma série de dificuldades. Ele é vendido como escravo para os midianitas, e os midianitas o levam até o Egito. O Egito é, então, a maior potência do mundo, o país mais rico, o país mais poderoso, o país mais forte, com a maior e melhor cultura, com um grande exército, com conquistas imensas com relação a terras e povos e riquezas. Alguns historiadores vão nos dizer que no mundo antigo, nenhuma nação jamais se equiparou ao Egito em grandeza. Talvez a Babilônia, que vai vir muito tempo depois, mas ainda assim, muitos historiadores tendem a dizer que o Egito foi de uma grandeza inigualável no mundo antigo. Basta pensar nas pirâmides que estão lá até hoje, né, que são obras de engenharia extremamente interessantes, extremamente impressionantes, até pela maneira e pela época em que foram feitas.
em que não existiam, né, esses aparelhos e guindastes e carvalhão, né, e não tinha nada disso, e as coisas eram feitas de uma forma muito manual, e eles construíram monumentos tremendos. Então José é levado para o Egito, lá ele é vendido a um homem chamado Potifar. Potifar era o chefe da guarda do Egito, do faraó. Mas o fato é que a expressão ali, chefe da guarda, na verdade, ele era o líder dos carrascos. Potifar é um homem poderoso, Potifar é um homem rico, Potifar é um homem que é o chefe dos executores, aqueles que eram condenados a morrer por faraó, a quem executava exatamente esta matança era Potifar. Então Potifar, ele compra José e ele vai ser um escravo ali. A Bíblia diz que Deus era com José, é isso? E começa a abençoá-lo ali, Potifar começa a confiar nele, ele começa a administrar a casa de Potifar. A Bíblia nos diz que Potifar tinha uma mulher, cujo nome nós não sabemos, mas a gente pode imaginar qual era o nome, eu já disse para os irmãos, Potifaria, né? A gente não sabe o nome daquela mulher, mas a mulher não valia muita coisa. A Bíblia diz que o José era um homem bonito, um homem de boa aparência, e ela ficava querendo seduzir aquele jovem. E ele sempre negava, ele dizia, olha, Deus me colocou aqui, e o teu marido me colocou sobre toda a responsabilidade da casa. A única coisa vetada a mim é você, porque você é mulher dele. Mas ele diz uma coisa interessante, ele não diz, como pecaria eu contra Potifar? Não, José diz, como pecaria eu contra Deus e faria tal coisa? Aquela mulher, ela fica aborrecida e ela inventa uma história, diz que José tentou realmente seduzi-la, num dia em que ele vai à casa de Potifar realizar algumas tarefas, e então ela está sozinha lá, não tem mais ninguém, ela tenta seduzi-lo, e ele foge, ela arranca a capa dele e diz, olha, José veio aqui, esse escravo hebreu veio aqui para se aproveitar de mim. Quando Potifar volta para casa, ela conta essa história para ele, mas é interessante que, muito provavelmente, isso aí a gente pode apenas inferir, concluir, sem que a Bíblia tenha dito exatamente isso, Potifar não deve ter acreditado exatamente na história da sua mulher, porque senão ele teria mandado matar José. Ele era o chefe dos carrascos, o chefe dos executores, e com certeza, embora a Bíblia não diga mais nada a respeito da mulher de Potifar, não diz o seu nome, quantos anos tinha, quando ela morreu, se ela era bonita ou era feia, mas muito provavelmente aquela mulher era uma mulher bonita, porque naquela época, naquela cultura, as mulheres elas eram compradas, os homens compravam as suas esposas, e Potifar, por ser um homem importante, por ser um homem rico, com certeza deve ter comprado uma mulher muito bonita, mas acontece que ele ouve aquela história, ele manda lançar José no cárcere, e José fica lá então preso, mas a Bíblia diz mais uma vez que o Senhor era com ele. E ele cai nas graças do carcereiro. O carcereiro, então, confia a José a administração daquele cárcere, daqueles presos. E José trabalhava ali, ele tinha uma certa autonomia, uma certa liberdade ali dentro. E um belo dia, existiam dois homens que eram servos importantes de Faraó, o padeiro real e o copeiro real. O padeiro, a gente já sabe pelo próprio nome, que era o líder da panificação, que fazia todos os pães, todos os bolos, todas aquelas delícias que serviam à mesa de Faraó. Alguns historiadores vão dizer para nós que o que Faraó consumia no seu palácio, junto à sua corte, passava de 3 toneladas de comida por dia. Então, ser o padeiro real, o chefe de tudo isso, era uma responsabilidade tremenda. Este homem, a Bíblia não diz o que, mas diz que eles ofenderam de alguma forma Faraó e foram lançados ali. Junto deste padeiro estava o copeiro real. O copeiro também é alguém de uma posição muito importante, porque o copeiro era aquele que sempre provava qualquer comida ou bebida antes do rei, porque se alguém tentasse envenenar o rei, então o copeiro morria. O copeiro morreu, viva o rei, traga outro copeiro. Então era uma posição importante, uma posição de confiança, uma posição que trazia um relacionamento, muitas vezes, de proximidade entre o rei e o seu copeiro. José estava preso ali, aqueles dois homens chegaram lá porque estavam presos também por algo que eles fizeram que ofendeu a Faraó. E um belo dia os dois estão entristecidos e José pergunta: o que é que vocês têm? E eles contam o seu sonho. José então interpreta o sonho do copeiro e do padeiro,
o copeiro dizia que ele espremia as uvas e dava no copo de Faraó, e José diz, olha, daqui a 3 dias você realmente vai ser solto, você vai ser reabilitado à sua posição. O padeiro se anima com a história e conta o seu sonho. Ele diz, olha, sonhei que eu carregava um cesto de pães brancos sobre a cabeça, e vinham aves de rapina e comiam estes pães. E José diz para ele, olha, na verdade, o seu sonho, eu não tenho uma notícia boa para te dar. Daqui a 3 dias, Faraó vai mandar matar você. Veja, José é um homem de integridade, porque andar com Deus, porque ter a palavra de Deus não significa dizer aquilo que as pessoas gostam de ouvir ou querem ouvir. Ele diz a verdade. E exatamente como José dissera, acontece. O copeiro foi restituído no dia do aniversário de Faraó e o padeiro foi então enforcado. Quando José traduz ou interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, ele fala para o copeiro o seguinte, olha, você vai ser restituído, restabelecido no seu lugar, na sua função. Quando você estiver lá, lembre-se de mim, porque eu fui preso aqui e, na verdade, eu não fiz nada de errado. Então, se você tiver a oportunidade, fale em meu favor a Faraó. Fato é que tudo se cumpriu, mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. E ele fica lá por mais 2 anos. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Ele tem um sonho que ele estava à beira do rio Nilo, o rio principal do Egito, e saíam ali 7 vacas muito gordas, muito fortes, muito bem nutridas, muito bonitas. E saíam também da margem do rio 7 vacas magras, magérrimas, famélicas, famintas, vacas sem nada de bonito, nada de atraente nelas, pele e osso, e estas vacas magras, elas comem as vacas gordas, e ainda assim elas permanecem magras. E aí o Faraó acorda e dorme de novo, ele sonha que haviam agora 7 espigas de milho, todas muito bem nutridas, todas cheias de grãos, e existiam 7 espigas de milhos também queimados, e estes milhos queimados, eles devoram o milho, continuam queimados. O Faraó acorda assustado, chama os seus magos, os seus astrólogos, e pede a interpretação, e ninguém sabe dizer. E aí então o copeiro diz, olha, agora eu me lembrei, tinha um camarada lá, um jovem hebreu lá na cadeia, que interpretou o sonho, e foi exatamente o que ele disse. O padeiro foi enforcado e eu fui restituído, restabelecido. Então o Faraó manda trazer José. Nessa altura, José já tem 30 anos. Quando ele é vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17. E ele passa 13 anos como escravo, como prisioneiro. Ele agora, com 30 anos, é levado à presença de Faraó, interpreta o sonho dizendo, olha, virão 7 anos de fartura, a terra vai produzir muito, e depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão grande que vocês vão até esquecer da fartura. O que vocês têm que fazer é construir celeiros, armazenar os grãos, e vocês precisam se preparar, porque a fome será terrível. Faraó então fica impressionado com aquilo e diz exatamente o que nós vamos ler a partir de agora. Versículo 38, a palavra de Deus nos diz, disse Faraó a seus servos, acharemos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti, ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração.
E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Até aqui, a palavra do Senhor. José é um homem extraordinário. Imagine você, aos 13 anos, aos 17 anos, sentir que seus irmãos odeiam você, sentir que a sua família não te apoia, não gosta de você. O seu pai sim, o seu pai te ama, inclusive ele protege você, mas os seus irmãos o odeiam. E os seus irmãos odeiam tanto você que vendem você como escravo. E aquele menino, ele estava numa idade difícil, na chamada adolescência, quando o seu caráter está sendo moldado, está sendo formado, está sendo forjado. As experiências que vivemos na adolescência, muitas delas, e talvez a maioria, são realmente muito marcantes, para bem ou para mal. Há pessoas que trazem consigo uma série de marcas, uma série de cicatrizes adquiridas ainda na adolescência, por uma série de motivos, por uma série de problemas. Outros trazem efeitos positivos na sua vida por causa de uma adolescência feliz, uma adolescência estruturada, uma adolescência numa família firme, uma família organizada. Fato é que a adolescência ela é extremamente importante. Na adolescência nós começamos realmente a entender, ainda que de maneira não muito clara, alguns são mais maduros, outros menos, mas na adolescência começamos a entender efetivamente quem somos, qual é o nosso papel neste mundo, porque até então tudo é maravilhoso, né? Somos crianças e tudo é muito lindo, e as nossas memórias elas são seletivas e afetivas. Por exemplo, se você perguntar para mim qual foi a melhor época da minha vida, eu digo para você, a década dos anos de 1970. Por quê? Porque eu fui criança nesta época. Nessa época eu ia para a escola de manhã, voltava para casa, o almoço estava no prato. Acabava de almoçar, ia ver Globinho com a Paula Saldanha. Depois eu ia brincar, ia fazer os exercícios de casa, e minha mãe cuidava de mim, e quando eu caía, ela botava aquele famoso mertiolate, nem esse de hoje não, é aquele vermelho que separava a alma do corpo, queimava e doía, mas secava, né? Esse mertiolate hoje não serve para nada. E aí a gente brincava e voltava para brincar, e minha mãe falou: dá um beijinho que passa, e tudo era muito lindo. Mas se você perguntar para adultos, para pessoas por volta dos seus 75 anos, que seria a idade aproximada dos meus pais hoje, muitos deles dirão para você que a década de 70 foi muito difícil. Eu lembro que faltava feijão, faltava carne, faltava arroz, existia uma série de problemas. E a gente ia para a fila do feijão. Em Benfica existia ali um quartel, um depósito de mantimentos do Exército, hoje é uma escola municipal, e a fila ficava enorme, a gente ia para a fila do feijão. Só que ia para a fila do feijão ficar brincando, ficar pulando na calçada, correndo para lá e para cá. Então veja, as minhas memórias da década de 70 são muito boas. Eu não tinha compromisso, eu não tinha nada para fazer, eu não pagava contas. A sua vida fica séria quando você recebe o primeiro boleto com o seu nome. Aí você sabe que a moleza acabou. Você fica todo contente, aqui está no meu nome. Mal sabe você que nunca mais vai parar de vir boleto no seu nome. Mas o fato é que nós lembramos destas coisas, mas na adolescência a gente começa a entender que algumas coisas na vida são mais sérias do que apenas brincar. A gente começa a pensar: o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou estudar, que profissão eu vou seguir. Claro que isso ainda não está definido, mas estes pensamentos começam a vir na nossa mente. É nessa época em que nós começamos a nos achar, a nos encontrar na vida, que José é vendido como escravo. Ele percebe de uma maneira muito dura, muito crua, muito cruel, que os seus irmãos o detestavam. E ele é levado para um lugar longe, ele é levado para um país que ele não conhecia, uma língua que ele não falava, um lugar totalmente estranho, e ele agora é escravo.
E ele tem que começar a trabalhar para uma pessoa que ele nunca viu, um homem provavelmente carrancudo, um homem talvez dado a acessos de violência, não sabemos, mas o fato é que ele é um escravo, e ser escravo não é bom nunca, em país nenhum, em época nenhuma, em situação nenhuma. Não importa que tipo de escravidão seja, escravidão é sempre ruim. E José se torna um escravo, mas ele tinha, embora a Bíblia não use essa expressão, essa é uma expressão que a Bíblia reserva para Daniel, nós podemos dizer que José tinha um espírito excelente. Ele se destaca porque ele procura fazer o seu melhor no lugar onde ele está. Alguém já disse, floresça onde você está plantado. E sempre quando eu penso nessa expressão, eu lembro dos lírios, que dentre as flores brancas, nenhuma flor tem as pétalas tão brancas quanto o lírio, mas o lírio floresce no meio da lama. O fato dele florescer na lama não permite que as suas pétalas sejam manchadas por esta lama. Isso é fantástico. Eu lembro também das garças, né? Garças, aqueles pássaros brancos, aquelas pernas enormes. Você já viu garça parada no rio? Ela pousa no rio, né? Aquele valão, aquela sujeira, e ela está lá, paradona, nem se mexe. Quando ela mexe é para trocar de pé. Por que a garça faz isso? Aula de garça. Por que as garças trocam de pés? Para não morrer de pneumonia. Porque ela fica ali, ó, e aí ela fica com o pé quentinho, e o outro está geladinho. Quando esfria, ela troca. Garças são animais inteligentes, mas são interessantes porque elas têm as suas penas brancas e elas não se sujam, apesar da lama que está ao seu redor. José vive numa casa ruim, num país estranho, num país hostil, num país que tem animosidade, traz animosidade contra ele. Mas ele tem um espírito excelente, ele se destaca naquilo que ele faz. Sabe, irmãos, nós estamos fazendo 71 anos este mês. E nós precisamos repensar a nossa vida. Sempre quando fazemos aniversário, a gente faz um balanço. E nós precisamos avaliar a nossa vida como igreja. Igreja Batista de Vargem Pequena, 71 anos, desde 1950 esta igreja está aqui. Quanta história, quantas bênçãos, quantas lutas, quantos momentos felizes e quantos momentos tristes, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos pensar, José, depois lá na frente a gente vai ver este homem já idoso, já velho, ele vai morrer com 110 anos, e ele já está velho, e ele olha para trás, ele fala para os seus irmãos, quando ele os reencontra, quando ele perdoa os seus irmãos, ele diz o seguinte, olha, não fiquem tristes, porque não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus quem providenciou estas coisas. Agora, realmente é preciso ter uma comunhão muito próxima com Deus, uma comunhão muito íntima com Deus, para perceber que mesmo as coisas ruins são propósito de Deus na nossa vida. Ao longo destes 71 anos, a igreja passou por momentos bons e momentos ruins, por momentos de alegria e por momentos de profunda tristeza. É claro, eu estou aqui há um ano só, mas muitos irmãos estão aqui há muito tempo. E já viram muita coisa acontecer na vida da igreja, mas a questão é, até aqui nos ajudou o Senhor. José, ele é um homem que se destaca pela sua postura. José é alguém confiável, porque tanto lá na casa de Potifar, quanto lá dentro do cárcere, tanto Potifar quanto o carcereiro confiavam nele. Nós somos irmãos confiáveis. Eu não canso de repetir que o crente, não importa a profissão que ele tenha, o trabalho que ele realize, o lugar onde ele trabalha, o crente tem que ser sempre o melhor funcionário do seu trabalho. Isso não quer dizer que ele vai ser sempre o mais inteligente, ou mais preparado, ou mais culto, não é isto. Mas o melhor funcionário é aquele em quem o patrão pode confiar. Se o patrão pode confiar em você, se o patrão sabe que você não vai roubá-lo, se o patrão pode deixar a chave do cofre na sua mão, você é o melhor funcionário. Talvez existam outras pessoas que tiveram mais oportunidades, estudaram mais, falam mais idiomas, ganham até mais do que você, mas se você é a pessoa em quem se confia, você é o melhor funcionário. José nos ensina que não importam as circunstâncias, nós podemos nos portar de maneira tal a que as pessoas confiem em nós. Mas é interessante que quando José é promovido também, ele é levado diante de Faraó e ele vai lá e fala para Faraó a verdade, e Faraó fica impressionado, e a vida de José muda de uma hora para outra. Ele era um prisioneiro, um escravo prisioneiro, ele agora vira primeiro-ministro da maior nação do mundo.
Mas é interessante porque o texto nos diz que ele ganha uma série de coisas. Ele ganha roupas novas. Ele agora não usa mais roupa de escravo. Ele agora usa roupa de gente importante. José agora, antes mesmo de aparecer a Faraó, ele foi barbeado, porque os egípcios odiavam qualquer tipo de pelo no corpo. Eles raspavam todos os pelos do seu corpo, inclusive sobrancelhas e cabeça e tudo. E José, como um bom hebreu, ele era barbudo. E ficou preso aí, que a barba devia estar enorme, né? Toda suja, maltratada. Mas o fato é que ele é barbeado para se apresentar diante de Faraó. Até as mulheres eram carecas no Egito. Elas raspavam toda a sua cabeça e usavam perucas, porque elas não gostavam, elas tinham nojo de qualquer tipo de pelo. E aí o fato é que ele ganha uma aparência nova. Ele ganha roupas novas. Ele é colocado no segundo carro de Faraó. Ou seja, ele é levado em um desfile público e as pessoas que iam à frente iam dizendo para todos que estavam: ajoelhem-se, curvem-se. A expressão ali é abrek. Abrek é uma expressão do copta antigo que significa ajoelhem-se e reverência, porque este nome Zafenat Paneia significa o brilho do sol nascente, aquele que é consagrado a Neite. Neite era uma das maiores divindades do Egito. E ele recebe uma esposa também, a filha de Potífera, sacerdote de On. On era uma divindade também extremamente respeitada no Egito, cujo nome é qual? O nome desta mulher? Azenate. Veja, Zafenat Paneia é o seu nome, o nome da mulher que ele recebe é Azenate, aquela que nasceu de Neite. Era uma sacerdotisa, uma filha de sacerdote, uma mulher que era tida quase como uma divindade dentro do Egito. José agora é importante, José agora é alguém que é falado, é comentado. A sua vida virou de uma hora para outra. E então ele tem 2 filhos. É interessante, antes de qualquer coisa, de pensar nos filhos de José, vamos pensar na posição moral de José. José, quando era escravo, ele não se deixou seduzir pela mulher de Potifar. Quando ele estava preso, ele manteve a sua integridade e confiabilidade. E agora que ele está por cima da carne seca, agora que ele tem todos os recursos que o dinheiro pode comprar, recursos ilimitados, poder ilimitado, as pessoas se curvam diante dele, ele recebe um nome que intimida as pessoas, ele recebe uma esposa, e agora ele tem tudo com que um homem talvez sonhasse. Mas uma coisa José não faz, José não cede à poligamia que existe no Egito daquela época. José, ele tem uma esposa. E como grão-vizir, o primeiro-ministro, ele tinha o direito de ter quantas esposas ele quisesse. Ele tinha direito e tinha dinheiro para isso. Mas ele fica com apenas uma mulher. Fica aqui uma outra lição importante. Não deixe o sucesso subir à sua cabeça, a ponto de fazer você esquecer quem você é e de onde você veio. Sabe, tem alguns meninos que vêm aqui, né, no nosso culto, e a gente sempre fica feliz de vê-los que treinam no Flamengo, não é isso? São jogadores do Flamengo. Estão buscando aí uma profissão, e é interessante isso, e eu torço para que todos vocês cheguem à seleção brasileira, né, e virem titulares, e vão jogar lá no Barcelona, ou no Botafogo, para dar uma força para mim, né, jogar para ver se melhora um pouquinho, e espero que vocês sejam felizes, mas quem sabe vocês fiquem ricos, famosos e milionários, e carrões, e tudo que o dinheiro pode comprar, e a mídia em cima, e toda aquela pressão. Não se esqueçam de onde vocês vierem, não se esqueçam quem vocês são, porque às vezes acontece que Deus abençoa alguém financeiramente mesmo, e a pessoa cresce, e ela já anda de maneira diferente, ela já se comporta de maneira diferente, e ela se esquece de Deus. Sabe, é mais fácil viver na pobreza do que viver na riqueza, por várias razões. Em primeiro lugar, é mais fácil viver na riqueza do que na pobreza, porque é mais fácil correr com um copo vazio do que com um copo cheio. Muitas vezes, quando não temos recursos, quando temos dificuldades, nós nos lembramos de Deus, nós buscamos a Deus, nós pedimos ajuda a Deus, e Ele nos abençoa porque Ele é magnânimo, porque Ele é amor, porque Ele é misericordioso. Mas às vezes, quando temos algo mais, quando temos um pouco mais,
nós tendemos a nos esquecer do Senhor. Não foi à toa que Jesus Cristo disse que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Pastor, ser rico é pecado? Claro que não. Esse é um dos outros motivos, é um segundo motivo pelo qual é mais fácil ser pobre do que ser rico. Porque geralmente as pessoas têm o pré-conceito quanto rico. E muitas vezes este pré-conceito, este conceito criado anteriormente, é por causa de inveja. Ah, por que a Helene está com isso tudo? Alguma coisa errada ela fez. Por que ela está ganhando mais do que eu? Outro dia ela não tinha nada, e nós já começamos a achar que a pessoa está fazendo alguma coisa errada. José era escravo, ele agora vira primeiro-ministro, e com certeza pessoas acusavam e falavam mal, e tinham preconceito contra ele, mas sabe, nós louvamos a Deus por aqueles que são crentes e são ricos, porque eles muitas vezes sustentam missionários ao redor do mundo, coisa que nós não podemos fazer. Pelo menos eu não posso. Há um homem na Amazônia que ele sustenta sozinho mais de 50 missionários. E há um barco lá que vaga por aqueles rios, levando o evangelho, levando bíblias e levando remédios, um alimento, uma série de coisas, e o barco quebrou e precisava consertar. Aquele homem chegou lá e falou assim, não vamos consertar, vamos comprar um barco novo. E comprou um barco novo. Louvado seja Deus por crentes fiéis. Mas sabe, José, ele não esquece de quem ele é. Ele mantém a sua fidelidade a Deus no meio da prosperidade. Isto é algo tremendamente difícil, porque o homem, quando ele começa a ter dinheiro, ele tende a achar que não precisa de mais nada. E José tem então 2 filhos, um chamado Manassés, o outro Efraim. Manassés significa, ele me fez esquecer. Porque José, ele diz, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, tudo aquilo que eu passei. Veja, José é um homem que não guarda amarguras, que não guarda ressentimentos. Ele não tem ressentimento contra os seus irmãos, ele não tem ressentimento contra a mulher de Potifar, que o acusou indignamente, mentirosamente. Ele não tem ressentimento contra o próprio Potifar, que não deu a ele chance de defesa. Ele não tem ressentimento contra aquele carcereiro, contra aquele copeiro do rei que disse que ia ajudá-lo e esqueceu ele lá por mais 2 anos. E José simplesmente, ele diz, Deus me fez esquecer. Agora note, alguns críticos vão dizer o seguinte, que a ciência vai mostrar que na verdade nós não esquecemos de nada. Existe um compartimento no nosso cérebro onde todas as memórias ficam ali guardadas. O problema é que não conseguimos acessá-las. Mas de vez em quando você não lembra de alguma coisa que você tinha esquecido lá, tanto tempo atrás, aquilo vem, pois é. E aí dizem, como é que Deus os fez esquecer? Quando fala esquecer, é no sentido de que aquelas lembranças não doem mais. Depois ele tem um outro filho chamado Efraim, que significa duplamente frutífero. Ele diz isso porque Deus me deu um segundo filho e porque Deus duplicou o seu cuidado sobre mim. Ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E então vem o período das vacas gordas, e ele começa a abastecer o Egito de recursos e de grãos e de cereais e de alimento, e os celeiros estão explodindo, e depois vem o período da fome, e as pessoas começam a não ter mais, o solo secou, não há mais plantação, não há mais comida, e as pessoas vão ao Egito. E a Bíblia diz que José abre tudo, no versículo 56, tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Quando eu penso nessa história, tudo que José conquistou, tudo que Deus deu a José, depois de um período tão grande de tribulação, eu penso em 3 verdades absolutas que eu quero compartilhar com você nesta noite. Você, Igreja Batista de Vargem Pequena, 71 anos de história. Bom seria que a gente pudesse fazer a festa que a gente queria fazer. A pandemia não deixa. Mas vai ter bolo. Vai ter bolo. Não vai ser aquele bolo lá atrás, com todo mundo junto, aglomerado. Não vai ser. Mas você vai ganhar bolo. Não tenha dúvida disso. No dia 29, todos que estiverem aqui, nossos visitantes estão convidados. Venha louvar ao Senhor conosco e vai ter bolo.
Mas o fato é que, independente do bolo, nós precisamos fazer um balanço da nossa vida. E aí eu pergunto, quem é a igreja? Quem é a igreja, irmãos? Fala nós. Quem é a igreja? Não. A igreja sou eu. Sim, somos nós como corpo. Mas quando eu falo a igreja somos nós, eu posso falar somos nós e ficar de fora só olhando. Quando eu digo a igreja sou eu assumo esta responsabilidade. Então diga eu. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Aonde eu vou, eu sou IBVP. Aonde eu vou, as pessoas que moram lá perto de mim, que trabalham onde eu trabalho, que frequentam os lugares que eu frequento, que caminham comigo todos os dias, que pegam a condução que eu pego, que me veem transitar, que trabalham na padaria onde eu compro pão, no mercado onde eu faço minhas compras, onde eu vou, não importa onde eu estou, aquilo que eu sou é aquilo que as pessoas acharão que a Igreja Batista de Vargem Pequena é. E aí, nessa nossa vida corrida, cheia de problemas, de injustiças, de aflições, de perdas, de lágrimas, de dificuldades, de dias felizes, de dias tristes, de vitórias, de derrotas, de tanta coisa que acontece conosco, eu quero compartilhar com você, em primeiro lugar, as aflições prolongadas não precisam nos desencorajar. Repete isso comigo. As aflições prolongadas não precisam nos desencorajar. Sabe, José, ele passa 13 anos da sua vida, e talvez a gente preso ou como escravo, e talvez você pense, foi uma juventude perdida. Mas se você ler, nessa tradução que eu li aqui, Almeida Corrigida Fiel, você pode ler na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na Nova Versão Transformadora, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, na Nova Versão Transformadora, você pode ler na Bíblia de Jerusalém, na tradução do Matos Soares, em qualquer tradução, em português, em inglês, em alemão, até no original hebraico, você pode ler em qualquer uma, em nenhuma delas você vai ver José reclamando ou se lamentando. O que nós precisamos entender é que as aflições prolongadas, elas não precisam nos desencorajar. José, ele não sabia o que ia acontecer com ele no dia seguinte. A sua vida vai mudando, ele era um jovem, um menino feliz, que vivia com seu pai dava a ele roupas bonitas, e de repente seus irmãos o jogam na cisterna, ele pede, me tira daqui, os seus irmãos fecham a cisterna, depois quando eles abrem, vem aquela esperança, aquela expectativa, puxa, pensei que vocês tinham me esquecido, e ele é pego ali, é jogado, amarrado, e no meio de um monte de gente que ele não conheceu, é transportado, vira escravo, é enganado, é seduzido, diz não, por causa da sua retidão, ele sofre mais ainda, e ele é preso, e agora ele está lá e ele não reclama. Sabe, irmãos, às vezes, por uma aflição de um dia, de 3 meses, de 15 dias, de uma semana, de 6 meses, nós desanimamos. Nós tendemos a murmurar, nós tendemos a achar que nada mais vai dar certo, que Deus se esqueceu de nós. 13 anos como escravo e prisioneiro. Alguém aqui já foi escravo? Nem eu. Então, a nossa situação, de cara, já é melhor que a de José. Alguém aqui foi preso injustamente e foi lançado na cadeia? Nem eu. Mais uma vez, a nossa situação é melhor que a de José. Mas José me ensina que, mesmo sendo ainda um menino, ele não olha para as circunstâncias. Ah, esse cântico é tão lindo. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sei que Ele é fiel. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Sabe, irmãos, nós cantamos isso, eu canto isso desde que eu era pequenininho, desde que eu era menino, mas no dia a dia nós precisamos aprender a colocar estas verdades em prática.
e lembrar que o que importa na vida não é aquilo que nós entendemos, não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que acontece conosco. O que importa na vida é aquilo que nós sabemos. E eu não canso de repetir isso para os irmãos, eu sei muito pouca coisa nessa vida. A quantidade de coisas que eu sei é sempre menor do que a quantidade de coisas que eu não sei. E vai ser sempre assim. Mas eu gosto de repetir que existem coisas que eu sei e estas coisas me sustentam nos piores momentos da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque Deus me ama e porque Ele me chamou pelo seu decreto, Romanos 8, 28. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o final, no meu último suspiro, seja amanhã, seja na cadeia, seja aqui neste púlpito, seja em casa, seja numa praia, seja com 52 anos, com 53, com 99 anos, seja com saúde boa, seja com a saúde definhando, seja com meus ossos inteiros, seja com meu corpo partido, sangrando, suando, chorando ou sorrindo, quando eu partir deste mundo, a minha alma está segurando as mãos do Senhor. Eu sei em quem tenho crido, 2 Timóteo 1,12. As coisas que nós sabemos são as coisas que nos sustentam quando nada mais dá certo. Essa é a primeira verdade que eu aprendo com José. As aflições prolongadas não precisam nos desanimar. Segunda verdade eterna, as lembranças desagradáveis não precisam nos tornar amargos. Você pode repetir? As lembranças desagradáveis não precisam nos tornar amargos. José não tem amargura. Eu acho fantástico isso, porque os seus irmãos o venderam e mais à frente, quando ele reencontra os irmãos nem o conhecem mais. Ele está de cara lisa, ele não usa mais barba, ele tem um cabelo num corte egípcio, ele usa roupas egípcias, perfume egípcio, ele fala a língua dos egípcios agora, ele é um homem importante. Seus irmãos o venderam há tanto tempo atrás e não fazem a menor ideia de que José está vivo. E ele olha aqueles irmãos, e aqueles irmãos estão ali, né, com fome, querendo buscar comida, porque o mundo está morrendo de fome. O que você faria neste momento? José, ele ama os seus irmãos, e ele entende que aqueles irmãos fizeram tanto mal a ele, mas ele entende que há um propósito maior. E estas lembranças não o tornam amargo. Irmãos, quanta gente está sofrendo por causa de amargura, quanta gente está sofrendo porque guarda ressentimento de alguém que fez alguma coisa lá em 1947, e isso está amargurando o seu coração, e a pessoa não desenvolve, e a pessoa não agradece a Deus, e a pessoa não é feliz, e a pessoa não sorri, e a pessoa está sempre carrancuda, e a pessoa está sempre triste, e você olha para a pessoa e você não entende o porquê, porque você talvez nem conhecia a pessoa lá atrás, quando ela se deixou vencer pela amargura. Precisamos, irmãos, romper as amarras da tirania da amargura, porque a amargura, ela nos prende, ela nos amarra, ela nos impede de caminhar, ela nos impede de viver uma vida leve, de viver, como diz um cântico também da minha época de criança, satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto o quê? Amém. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria sigo cantando uma melodia, porque eu tenho, fala de novo, satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Eu tenho o quê? É isso, irmãos. Mas quem vive amargurado não consegue desfrutar dessas coisas. Lembranças desagradáveis todos nós temos. Eu falei isso de manhã. Existem 3 coisas principais que nos impedem de viver uma vida plena com Deus: pessoas, circunstâncias e decisões. Pessoas que nos fizeram algo, circunstâncias que nos marcaram, decisões erradas que tomamos,
Todos nós temos isso para contar na nossa vida. Mas nós não podemos deixar que a amargura tome conta de nós. José não murmura, José não reclama, ele não se torna amargo. E quando nascem os seus filhos, ele poderia dizer, eu tenho filhos com uma mulher que é uma sacerdotisa pagã, não é a mulher que eu escolhi, o nome que eu tenho não é o nome que eu escolhi, o lugar que eu moro não é o lugar que eu queria morar, o emprego que eu tenho não é o que eu queria, eu sou rico, mas eu agora sou sacerdote, sou primeiro-ministro de um país esquisito, e alguns historiadores dizem que José agora ele entra e ele é inserido na cultura mais corrupta do mundo de então. Mas ele, ao invés de reclamar, ao invés de olhar as coisas que ele perdeu, a casa do meu pai, os momentos bons, aqueles momentos felizes, eu queria voltar, como diz o poeta, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, não vão trazer. Você fica cada vez mais velho, nós ficamos cada vez mais velhos, nós nunca fomos tão velhos como somos hoje, e nunca mais seremos tão jovens como somos hoje. O tempo só anda para frente, e não vai voltar, e não fica reclamando, mas se livra dessa amargura e fala, Manassés, precisamos dar a luz ao Manassés, Deus me fez esquecer do meu sofrimento, precisamos dar a luz a Efraim, Deus me abençoou duplicadamente, porque Ele me ama, porque Ele me guardou, Ele nunca mais vai me deixar. As lembranças desagradáveis não precisam nos tornar amargos. Mas há uma última verdade que José me ensina e eu quero compartilhar com você. As grandes bênçãos não precisam nos desqualificar para o serviço. Fale comigo. As grandes bênçãos não precisam nos desqualificar para o serviço. Quando José agora está rico, milionário, multimilionário, as pessoas estão com fome, vêm a ele, e ele simplesmente abre os celeiros. Tudo aquilo que ele armazenou, que ele tem, ele agora compartilha livremente. E se você continuar lendo a história, você vai ver que o povo compra comida, depois eles voltam lá porque a fome continua e eles não têm mais dinheiro, e José troca a comida que eles precisam pelo gado, e depois eles não têm mais, e aí eles falam assim, olha, nós queremos ser escravos de você, José, porque você nos salvou a vida. Veja, que coisa tremenda, José, ele foi feito escravo contra a sua vontade, e agora ele administra de forma tão tremenda, de forma tão eficiente, de forma tão justa, que as pessoas falam, eu prefiro ser seu escravo do que morrer de fome longe de você. Que coisa, irmãos. José tem tudo, mas ele não deixa que isso desqualifique a sua vida. Não deixa que a vaidade suba ao seu coração. Vaidade é talvez o pecado mais antigo, que foi o pecado que fez com que Satanás fosse expulso dos céus. Porque quis ser igual a Deus, porque quis ser mais do que era. José não tem esse problema. José reconhece Deus em todas as coisas. Ele se submete a Deus em todas as coisas. Ele procura agradar a Deus em todas as coisas. E em todas as coisas, Deus vai honrando a sua vida. Heróis da fé. Você quer ser um herói? Quem é um herói? É a Viúva Negra que está no cinema agora? É o Capitão América? É o Batman? Sei lá. Quem é um herói? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu preciso terminar, mas deixa eu fazer umas perguntas para você. Você poderia dizer agora os últimos 4 medalhistas de ouro da natação, das últimas 4 Olimpíadas? Você saberia dizer, por exemplo, quem foram os últimos 5 ganhadores do Oscar de melhor ator em Hollywood? Você saberia dizer, tirando o Pelé, quem foram os 4 maiores artilheiros da história do futebol mundial? Nem eu. Não faço a menor ideia. Mas deixa eu fazer outra pergunta.
Você seria capaz de citar o nome de um professor ou de uma professora que foi importante na sua vida, talvez no ensino médio, ou para os mais antigos no segundo grau, ou para os mais antigos ainda no científico? Talvez você lembre de alguém. Talvez você se lembre do nome de uma vizinha, amiga da sua mãe, que no momento de aflição estava lá ajudando a sua família. Talvez você lembre desse nome. Talvez você se lembre de alguém que no momento de dor esteve ao seu lado e serviu de amparo, de consolo, e que no momento em que você estava tão para baixo, tão desanimado, tão sem forças para nada, de repente aquela pessoa bateu lá na sua porta e falou: olha, eu sei que você não está preocupado com isso, mas eu trouxe aqui alguma coisa para você comer. Talvez você lembre dessa pessoa. Sabe, os verdadeiros heróis não são aqueles que fazem coisas maravilhosas, porque os que ganham as medalhas olímpicas, as fotos, ficam sendo tiradas o tempo inteiro e são publicadas na internet e todo mundo comemora e todo mundo parabeniza, mas isso não faz diferença nenhuma na sua vida. Os grandes artilheiros do futebol mundial são interessantíssimos, são fantásticos, e a gente olha e fala: que golaço, que coisa bonita, mas isso não muda a sua vida. Os 5 ganhadores do Oscar de melhor ator, de melhor atriz, de melhor filme, seja lá melhor o que for, não muda em nada a sua existência neste mundo, mas aquela pessoa que esteve ao seu lado e fez diferença na sua vida, esses são os seus verdadeiros heróis. E sabe, José, ele se torna um herói para aquelas pessoas, porque ele permite que Deus use a sua vida para abençoá-las. E verdadeiros heróis muitas vezes são anônimos. Verdadeiros heróis muitas vezes não são famosos, não têm os seus nomes publicados nas manchetes, não aparecem nas redes sociais, mas são pessoas que fazem diferença na vida de alguém. José, quando entra na situação de primeiro-ministro, ele aprende 3 coisas, ele faz 3 testes. Teste número 1, com a popularidade vem a necessidade da humildade. José passou. Com a prosperidade, é o teste número 2, vem a necessidade da integridade. José passou. E o teste número 3, com a autoridade, surge a necessidade de prestar contas. E José passou. Ele conta tudo o que tinha, ele presta contas a Faraó, por isso ele se torna um herói. Sabe, irmãos, eu tenho heróis na minha vida, pessoas que fizeram muita diferença. Primeira heroína da minha vida, eu já citei para os irmãos, é minha avó. Foi minha avó Delza, que não tinha instrução quase nenhuma, que sofreu terrivelmente com câncer de mama, que perdeu um seio, que tinha dores crônicas na coluna 24 horas por dia, que foi criada por uma mãe de criação que amarrava no pé da cama e espancava, que a deixou aleijada de uma mão, e que nunca vi minha avó abrir a boca para reclamar de nada. Eu tive outros heróis na minha vida. Eu tive uma professora de matemática, chamada Marilene, uma mulher que nem crente era. Mas aquela mulher, no momento em que eu estava a ponto de perder o ano, porque eu não sei como é que alguém consegue entender matemática, isso para mim é um mistério, e aquilo na minha cabeça não entrava, e eu estava a ponto de desistir, aquela professora, sem ganhar nada a mais por isso, quando acabava a aula, ela sentava do meu lado e falava assim: vem cá porque eu vou te ensinar e você vai aprender. Isso sabe em que ano foi? 1981. Tem gente aqui que nem sonhava em nascer. Eu estava na 6ª série, que hoje chama de 7º ano. E eu passei de ano, por causa da professora Marilene. Esta mulher foi uma heroína na minha vida. Em 1985, eu perdi o meu pai em fevereiro, a minha mãe em novembro. E de uma hora para outra eu fiquei morando sozinho, largado, literalmente órfão. André órfão, morando sozinho, sem ninguém.
E Deus falava ao meu coração as palavras que Davi fala para o seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. E eu aprendi a ser homem de verdade naquele ano. E eu tive um herói na minha vida, o meu tio Renato, que aparecia lá em casa e falava assim: você não vai ficar sozinho hoje não, vamos conversar aqui, ficar jogando conversa fora. Essas pessoas fazem diferença na nossa vida. Essas pessoas são heróis e heroínas. Agora entenda, Igreja Batista de Vargem Pequena, você quer ser um herói da fé? Coloque-se nas mãos de Deus. Confie em Deus em toda circunstância. Sob quaisquer situações, não duvide do Senhor. Não deixe que a amargura tome conta de você. Agradeça pelas bênçãos que Deus vai te dando ao longo do caminho. Caminhe firme com o Senhor. E um dia, talvez alguém diga: Ivonete foi uma heroína na minha vida. Ou talvez alguém já tenha dito isso. Pastor Fúvio foi um herói na minha vida. Esther foi uma heroína na minha vida. Gustavo foi um herói na minha vida. Mas quando isso acontecer, faça suas as palavras do salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ao teu nome da glória. Meu desejo, a minha oração é que esta igreja seja uma igreja de heróis e heroínas da fé no Senhor, da fé em Deus, para que este mundo possa ver quão grande é o nosso Deus. Todos hão de ver, todos hão de saber, e o nome do Senhor será glorificado. Para isso, nós precisamos de um movimento. É o movimento de entrega. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar.